que é uma educação híbrida? Há uma profecia pairando no ar. O futuro da educação será híbrido. Muitas vezes isso quer dizer que o uso de mediação tecnológica na aprendizagem veio para ficar. Em outras, dá a entender que os encontros presenciais nunca mais serão os mesmos. Em certos momentos, pode até parecer uma ameaça ao papel do professor. Literalmente, híbrido quer dizer aquilo que é formado por duas ou mais características. Acima de tudo, é preciso compreender precisamente o que é a educação híbrida e suas vantagens. Afinal, o Brasil está longe de ser coberto por internet de banda larga. Além disso, os professores são pouco preparados para o uso de mídias na sua formação básica. Começa agora a segunda temporada do Idade Mídia, uma aventura na aprendizagem com, para e pelas mídias. Um mergulho na educação midiática compreendendo escola, família e comunidade. A gente vai apurar nosso olhar e nossa pesquisa durante 13 episódios temáticos, mostrando o potencial e os riscos da comunicação e da tecnologia digital na educação. Eu convido você a embarcar comigo e com os estudantes do LabMe, o Laboratório de Mídias Aplicadas à Educação. Eles foram selecionados entre mais de 1.000 inscritos de todo o Brasil para nos ajudar a construir a narrativa dessa segunda temporada. Nosso desafio é debater e pesquisar as mídias como linguagem e cultura. Vem descobrir essas novas fronteiras da aprendizagem. É possível criar uma educação híbrida brasileira? Eu não aprendi física fazendo fórmula no caderno, entendeu? Eu aprendi física indo para campos onde a gente conseguia fazer as coisas acontecerem. Então eu via um fenômeno óptico acontecer, eu via um fenômeno mecânico acontecer. E assim, era muito menos expositivo e muito mais participativo e interativo. Como talvez o ensino híbrido já esteja na minha vida há um tempo. Eu só não sabia que o ensino híbrido era, por exemplo, depois de uma aula, eu ir pesquisar na internet ou ir assistir um filme sobre esse tema. A educação, acho que ela é muito híbrida, né, em vários aspectos. Quando eu vejo discussões na faculdade, em sala de aula sobre gênero, e elas não se esgotam na sala, elas se aprimoram nas mídias. Falando da minha experiência, quando eu tive essas discussões, esse contato, as minhas referências que eu tive pessoais para esse crescimento pessoal, para essa compreensão, foram nas mídias. Como a gente leva questões que são importantes, assim, para outros espaços, que no caso seriam essas redes sociais. Não tem tanta graça quando eu só sou atingida pelos assuntos e não emito eu a minha forma de pensar ou, sei lá, um retrato do que eu tive. Isso sem contar a complexidade cultural e social do próprio Brasil. Nem metade da rede de escolas públicas do país conta com acesso à banda larga de internet. Eu também estudei em duas escolas diferentes, sabe, ao mesmo tempo. Por exemplo, de manhã eu ia para a escola não indígena para aprender os conteúdos matemática, português, mas à tarde também ia para minha escola indígena, entendeu? Para eu poder aprender as histórias do meu povo, a história dos ancestrais. Isso que a educação vem a somar, entendeu? Dentro, assim, juntamente com a tecnologia, juntamente com todas as coisas que vem acontecendo. Andando em conjunto, andando de mãos dadas, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar sobre a educação híbrida com crianças PCD. Logo que eu entrei no colégio onde eu trabalhava, o aluno não conseguia ficar sociabilizando com as outras crianças a todo momento, 100% do tempo. E aí a gente tinha um segundo momento onde a gente ia para um outro ambiente, que era só ele. Tinha dias da semana onde a gente trabalhava uma mídia impressa, um livro, ou em outros dias a gente trabalhava a mídia digital. E isso foi um jeito que a gente conseguiu conversar a educação dele da escola com a educação dele em casa. Porque como era um aplicativo de tablet, a mãe dele poderia ter no celular dela. E aí ela poderia ajudar ele nesse processo de aprendizagem em casa e ele não perderia em momentos que ele não conseguia ir até a escola. A primeira coisa que eu pensei quando eu imaginei o ensino híbrido foi isso. Sabendo que cada um vai ver de sua forma, por mais que a gente presencie a mesma coisa. O que existe de híbrido na nossa sociedade? Eu tenho algumas ideias. E na educação, onde o híbrido entraria? A educação híbrida é a que propõe que o aluno possa estar presencialmente e, ao mesmo tempo, online.
com momentos em sala de aula, de debate com colegas e professores, e depois mais individual, na presença dos eletrônicos e dos digitais. Mas engana-se quem pensa que a educação híbrida é apenas o uso tecnológico com o tradicional. O hibridismo está presente nas nossas vidas desde que nascemos, principalmente em nossas casas, com nossos pais e avós. Se a educação híbrida é essa união de atividades presenciais com aprendizagens digitais, eu poderia viver uma educação híbrida em casa também? Quando eu questiono meu gênero em uma aula de antropologia online e busco vivenciar isso no meu corpo físico, isso é híbrido. Como indígena, minha vida até o momento foi de frequentar 3 tipos de educação, uma grande mistura. Ir à escola não indígena, aprender os ensinamentos do meu povo em minha comunidade e aprender também em casa com meus pais. Quando discutimos sobre transfobia, racismo, capacitismo em nossas redes sociais e levamos esse debate para dentro da sala de aula, isso é híbrido. O hibridismo não se aprende apenas na escola, mas em qualquer espaço que estamos. E com o cenário atual, a tecnologia vem para fortalecer esse aprendizado, vem para mudar a forma como vemos o termo estudar. A pandemia do novo coronavírus fez com que a gente precisasse de olhar para esses espaços com muito mais atenção. Viramos híbrido sem nem se planejar para isso. E claro, que para alcançar esse hibridismo não dá para chamar tudo de ensino híbrido, né? Mas ainda tem muitas questões a serem discutidas para ver se realmente esse sistema funciona e para quem esse sistema funciona. Mas quem sabe a união do ensino com a tecnologia não cria uma realidade que garanta mais o direito de educação para todos e promova mais ainda essa educação que acompanha o aluno onde ele estiver. Aprendizagem híbrida ou educação híbrida. Afinal, o que é isso? No Idade Mídia de hoje, na 2ª temporada, episódio 1, a gente tem a honra de receber a Lúcia Dallagnello. Obrigado, Lúcia, pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui. Você acredita que a educação híbrida ela vem para melhorar a aprendizagem? Essa é uma questão. Como você vê isso? Sem dúvida, por 2 motivos. Porque ela amplia a jornada dos estudantes, né? Os estudantes brasileiros passam pouquíssimo tempo na escola e a solução para isso não é só aumentar o tempo que eles ficam na escola, mas também aumentar o tempo que eles ficam engajados em atividades de aprendizagem. E pode ser na casa deles, numa organização comunitária. E é muito importante a gente conversar sobre o que é realmente a educação híbrida. Não é simplesmente gravar o professor falando com seus alunos. E educação híbrida é um conceito que já existia antes da pandemia, que é essa ideia de você integrar diferentes abordagens pedagógicas, muitas delas usando tecnologias digitais, para enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos. Agora a gente vai ver uma experiência de Salto Grande, no Mato Grosso, onde 2 professoras justamente usaram a educação híbrida para redesenhar a escola e dar mais significado para os alunos. Na prática. A gente trabalha em escolas municipais, públicas, com pouquíssimos dispositivos, mas na época da experimentação do grupo, né, que foi em 2014, a gente estava engatinhando ainda, então nós não tínhamos uma direção assim para as aulas com tecnologias, né? Foi aí que nós começamos a estudar o livro, né, do Michael Horn. Não era só educar e aplicar o ensino híbrido ali, era entender principalmente das teorias de aprendizagem para nós colocarmos o ensino híbrido em prática. Então, nós iniciamos utilizando uma plataforma que é a Khan Academy, né, em 2014. E é uma plataforma em que ela é gamificada, então os alunos ganham pontos, ganham avatares, ganham medalhas. Em seguida, teve a mudança nos laboratórios. Os nossos laboratórios eram uma carteira atrás da outra, né? Ainda que com tecnologia, usando a mesma formação da sala de aula tradicional. E aí os alunos começaram a gostar muito. Então nós começamos a engajar os alunos, para depois engajar os professores, para depois a gente engajar a direção. É uma questão cultural mesmo, a escola precisa estar, né, aberta a receber essa transformação. Mas não precisa ter o melhor computador, não precisa ter o melhor dispositivo, não precisa ter o melhor material. Mas o professor, ele consegue fazer com que ele tenha a mão, porque nisso eles são guerreiros, né? Eles já fazem isso há muito tempo.
O que uma escola pública precisa minimamente para começar um projeto híbrido, você acredita? O professor é a peça-chave numa educação híbrida, porque é ele que vai ter que fazer o planejamento pedagógico, desenhando quais são os momentos que serão utilizados para atividades mediadas por tecnologia e quais são os momentos que ele vai trabalhar face a face, sem tecnologia nenhuma, com seus alunos. Então, é muito importante que haja uma infraestrutura mínima na escola que permita o uso da tecnologia no dia a dia. Isso significa uma conectividade, Wi-Fi dentro da sala de aula. Hoje as escolas brasileiras têm internet, mas geralmente ela é usada só para fins administrativos, na sala do diretor ou na secretaria da escola. E para aqueles alunos mais vulneráveis que não têm acesso ao equipamento e à conectividade, nós recomendamos que a escola crie outros espaços fora da sala de aula, onde esses alunos possam acessar esses computadores conectados à internet. A gente vai ver agora o professor Ronaldo Linhares, lá de Aracaju, Sergipe, que está justamente formando professores para a realidade híbrida, fora da curva. As experiências de educação híbrida ainda pressupõem uma educação que não inclui as diversas linguagens. Nós poderíamos ter uma educação antropofágica aqui, uma educação que não fosse só dualista. Atividade de casa feita na escola, atividade da escola feita em casa, dentro daquela perspectiva de metodologias ativas, né? Poderíamos ir mais além se a gente considerar esse hibridismo como um espaço que se abre para o mundo, uma possibilidade que se abre para o mundo, tanto com relação às linguagens, quanto com relação às diversas mídias, as narrativas, as formas de consumo, as possibilidades de construção e de atuação dos sujeitos e, principalmente, a diversidade dos espaços de aprendizagem. Então, mesmo considerando o que é possível fazer, nós podemos fazer mais como educação híbrida. É significativo para a escola estimular uma aprendizagem híbrida para os alunos? Sem dúvida, mas não como substituição dos momentos presenciais. A pandemia trouxe para nós, paradoxalmente, uma valorização do tempo passado na escola, da relação do professor com os alunos. Então, ao mesmo tempo que nós estamos remotamente, nós passamos a valorizar e apreciar esses momentos que são importantíssimos para a aprendizagem. Dos legados negativos da pandemia é o desinteresse pelos jovens de voltar à escola. A escola já estava desinteressante antes para os jovens, porque estava muito distante do mundo deles, de trazer a comunicação, de trazer o uso da tecnologia para os processos de ensino-aprendizagem. Então, agora nós temos que realmente redesenhar essa escola, transformar essa escola na escola que seja atraente e que os jovens realmente, crianças e jovens, vejam na escola um lugar de socialização e de aprendizagem. Então, a educação híbrida tem que enriquecer a experiência de aprendizagem. Ela não pode nem substituir os momentos presenciais e nem reduzir a riqueza da aprendizagem, dos processos de ensino-aprendizagem. Que ótimo, Lúcia. Depois desse papo eu já consigo definir melhor o que é educação híbrida, graças a você. Obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer estar aqui. Olha, educação híbrida é aquilo que podemos realizar dentro da diversidade de cenários que o Brasil apresenta. Ela pode sim deixar as aulas mais interessantes, se os momentos à distância e presenciais forem muito bem articulados, planejados, amarrados num projeto educativo. Para isso, escola, família, comunidade têm que estar equipados, com boa conexão de internet e, acima de tudo, os professores bem preparados. Educação híbrida de improviso pode ser tão ruim quanto qualquer aula mal planejada, mas potencializar os encontros presenciais e valorizar o que fazer à distância traz bons resultados à aprendizagem. Eu vejo vocês no Idade Mídia da semana que vem. Até lá!